Por que que estão falando do aumento do preço dos serviços, né? Quem perguntou isso foi o Charles dos Santos. Um abraço, Charles. Muita gente está falando que os serviços vão aumentar com a reforma tributária. Por que que estão falando isso? Se a gente for analisar, pessoal, nominalmente, a reforma tributária está mudando os impostos sobre consumo. Hoje, PIS, COFINS e ISS, se eu falar que ISS é 5%, PIS e COFINS no lucro presumido, por exemplo, 3, tem uns quebradinhos, e o ISS é 5, o teto. Então, hoje as empresas pagam 8% de imposto sobre consumo. Serviços. Com a reforma tributária, esses 8% vão virar quanto? 26%. Então, nominalmente, olha o aumento drástico que vai ter com a alíquota dos impostos, né? Porém, tem um porémzinho aí, e que é muito importante. Hoje, os 8%, vamos lembrar do conceito básico, imposto é o quê? Base de cálculo versus alíquota. Qual que é a base de cálculo hoje do PIS, COFINS e do ISS? Ela é o faturamento. Com o faturamento, eu aplico 8% e é o imposto que eu tenho a pagar. A partir da reforma tributária, qual que é a nova base de cálculo? Que a gente explicou para vocês o conceito? Margem fiscal. Sobre a margem fiscal, que é uma base de cálculo menor que o faturamento, sobre essa margem fiscal, eu vou aplicar 26,5%. Então, ou seja, se eu tenho uma margem alta e aplico 8%, eu vou reduzir. Mentira, desculpa, eu ia falar de novo. Eu tenho um preço e sobre esse preço eu aplico 8% para pagar imposto. A partir da reforma tributária, eu vou ter a margem fiscal, que é uma base menor, e vou aplicar uma alíquota maior. Então, teoricamente, pode sair elas por elas. Porém, devido ao modelo de cálculo da reforma tributária, essa margem fiscal para os serviços, ela tende a ser muito alta. Por quê? Porque mão de obra, folha de pagamento, você não deduz dos impostos. E folha de pagamento para o serviço é o principal gasto que existe. Então, por isso que se fala, olha, se eu vou aumentar provavelmente o serviço vai aumentar os impostos, então provavelmente muitas empresas vão ter que repassar esses impostos. E aí a gente fala, né, trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia. Pô, que tipo de empresa que eu convivo que vai pagar mais impostos? Um exemplo do dia a dia, né, de muitas pessoas. Academia. Academia vai aumentar claramente a tributação das academias. Porque a academia, basicamente, é equipamento, o custo dela, basicamente, é equipamentos e mão de obra. Ela não tem muita coisa para deduzir ali na memória de cálculo dela. Uma outra coisa, plataformas digitais, informática, serviços de informática, né? Todos os serviços de informática que a gente utiliza no nosso dia a dia, eles vão aumentar impostos. Quem trabalha, por exemplo, com impulsionamento, Instagram, Google, o Instagram já está repassando os impostos. Então, quem impulsiona já está vendo que as coisas estão ficando mais caras. Aí você fala assim, eu não impulsiono em rede social, eu não gasto com impulsionamento, né? Você tem um streaming em casa, você vê Netflix, você vê Disney Plus, você vê Prime Video, todos esses serviços vão pagar muito mais impostos do que pagam hoje. E muito provavelmente essas plataformas vão repassar isso no preço, tá? E vai ficar mais caro para você. A gente não acredita, mas serviços já estão no nosso dia a dia. Você escuta música? Música vai ficar mais caro. Você paga Tinder? Para namorar vai ficar mais caro agora também. Porque tudo isso é serviço. E a tendência é que serviços fiquem mais caros. Tá bom? Então, pessoal, quando se pergunta por que serviço vai ficar mais caro, espero que eu tenha deixado claro para vocês aí. Vai reduzir a base de cálculo, mas não vai reduzir drasticamente, e eu vou aumentar muito o volume de alíquota que eu pago por esse tipo de serviço. Então, a tendência é que serviços tenham um aumento de preço. Bom, nos próximos meses aí nós vamos começar a sentir isso.